pessoal! Eu prometi fazer um vídeo que é como aumentar a sua fé. E eu pensei assim, como vou fazer um vídeo de como aumentar a sua fé se eu não conceituar o que é ter fé? Sim, tem muita gente que pensa que tem fé, mas que assim, quando eu começo a conversar, eu fico assim, gente, mas isso não é fé. Pensamento positivo não é fé, esperança não é fé, tem um monte de coisas que não são fé, porque em várias situações a gente vai precisar de fé e vai precisar entender sim se a gente está tendo fé, qual é o conceito, se a gente está conseguindo aplicar, porque a fé é uma ferramenta poderosa para trazer à existência muitas coisas que a gente deseja, muitas coisas que a gente quer e até mesmo que a gente precisa. Eu acho que para começar a definir fé, eu vou começar usando, obviamente, a Bíblia, porque eu sou cristã, então o meu livro de referência é a Bíblia, é o meu livro guia, meu livro chave, e o texto eu acho que define o que é fé para mim, está em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, se é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, a gente já tira algumas coisas aí. Pra gente ter fé não consiste em ver, não consiste em sentimento, em sentidos, na verdade, né? Você não precisa ver para saber que aquilo vai acontecer, porque é convicção, é certeza, ainda que seus olhos não enxerguem. A gente já tem pressupostos básicos de certeza, de convicção e de que é algo que não está atrelado a um sentido, que é o sentido da visão. Outro versículo que eu considero chave é o versículo que está no capítulo 11 de Hebreus também, no versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso quer dizer que sem fé não adianta. Você pode se pintar de ouro, você pode doar seus bens para os pobres, você pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia é clara, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus, Ele é o Ser Supremo. Além dele ser amor, ele é um Deus de fé, porque ele formou todas as coisas. Ele traz à existência o que não existe a existir. O que é isso? É fé, é a força que torna o que não existe a existir. Quando a Bíblia diz que Deus dizia, né, que a terra era sem forma e vazia, e Deus dizia, haja e ouve, Deus colocava fé naquilo que ele falava. Primeiro ele acreditava que aquilo iria acontecer, depois ele dizia e aí as coisas passavam a existir. Então Deus é um Deus de fé e nós também temos que ter a mesma fé. A gente tem que crer, dizer e as coisas no tempo vão acontecer. O que a fé pode? O versículo que eu mais gosto que fala sobre isso está em Mateus 17:20, que é quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Esse versículo é muito conhecido e eu acho ele também muito importante, mas também está em Marcos 11:23, que é um versículo também chave para mim, que diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-la-eis. Então assim, esse versículo eu acho que a gente tira várias lições. Primeiro, o versículo ele é muito rico porque primeiro ele mostra, assim, quando ele diz qualquer um que disser, ergue-te e lança-te. Então você tem que dizer não duvidando. Você não pode dizer e ter uma sombra de dúvida ou achar. Não. Você tem que estar convicto daquilo que você está dizendo. E aí você tendo certeza que você vai receber, depois vai acontecer. Entendeu a sucessão como é de acontecimentos? Primeiro você crê,
você diz, você não tem dúvida do que você está dizendo, você tem certeza que o que você está dizendo vai acontecer, e aí depois disso tudo, você recebe o que você disse. Então essa é a sucessão de eventos. Nem sempre você vai, pela fé, você vai dizer assim, eu creio que, eu estou curada, que eu vou passar por essa situação, que isso não vai me atingir, eu tenho certeza que isso não vai me atingir, e aí você daqui a pouco tá assim, mas eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo aquilo. Entenda, a fé não tem nada a ver com sentimentos. Os sentimentos, eles não anulam a fé, porque fé é certeza. E a fé, ela não nega fatos. Eu posso muito bem sentir, saber, mas eu tenho convicção que os meus sentimentos, eles não têm o poder de mudar aquilo que eu creio. Eu tenho contado a minha história, né? E a minha história é exatamente isso. Eu fiquei doente durante muito tempo e eu dizia isso, assim, mesmo doente eu falava assim, olha, eu sei que eu tô assim, eu tô de muleta, eu tô passando por toda essa situação, mas eu sou curada, porque eu não me vejo como eu estou. Eu me vejo correndo, eu me vejo de outra forma. E é como eu digo hoje eu já estou, vamos dizer assim, muito mais próxima do que, vamos dizer assim, de uma aparência saudável de como eu era inicialmente, mas eu ainda uso muitas medicações, faço muitas coisas e mesmo quando as situações estão muito difíceis, eu lembro daquilo que eu sempre disse, eu não me vejo como uma pessoa doente, eu me vejo como Deus me fez, uma pessoa saudável, uma pessoa disposta, é assim que eu me vejo, ainda que o meu olho, ainda que as minhas percepções me mostrem outra coisa. Eu sei muito bem que eu tenho que tomar remédio, eu sei muito bem que eu tenho que aplicar uma injeção, mas essas coisas não mudam a convicção e a certeza daquilo que Deus diz e sabe a meu respeito. Então, fé é isso, fé é convicção. Acho que eu já expliquei bem esse pedaço. Então, a fé bíblica é a fé que crê com o coração, como eu li no versículo, né? Se você crer com o coração, é a despeito dos sentidos físicos. O que você sente não muda a certeza que você tem. Primeiro, para que a fé se manifeste, a gente precisa começar a acreditar. Então, se você quer realmente ter a convicção, você precisa se permitir acreditar. 2, você precisa tomar uma posse antecipada. Você precisa ter certeza, convicção daquilo que você quer e daquilo que vai acontecer. Então, se você ficar duvidando, mas será que? Mas eu acho que existe a possibilidade de dar errado. Se você deixar a dúvida e a incredulidade tomar conta de você, realmente isso vai te abalar de uma forma que você vai começar com um pensamento positivo. Não, mas eu vou pensar positivamente. E aí deixa de ser fé e passa a ser pensamento positivo. E o pensamento positivo, ele é importante, mas a fé é uma força, né? E o pensamento positivo, ele é o pensamento positivo, ele é outra coisa. A fé possui o agora, o que se espera. Olhar para o futuro não é fé. Então a fé é exatamente aquele exemplo que eu dei. Olha, eu posso estar passando por essa dificuldade, tomando os remédios, mas eu sei que eu sou curada, porque eu sei que isso é uma verdade, vamos dizer assim, espiritual. Eu sou agora, apesar de tudo me mostrar ao contrário. E no tempo, na plenitude do tempo de Deus, como a gente chama, né? Isso vai se cumprir aos olhos natural das pessoas. Mas a fé é aqui ou agora. Eu sei que eu possuo isso. E a fé testemunha que existe o que os olhos naturais não veem. Isso está em Romanos 4:21. Eu falei que a fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é assim, é você querer muito que dê certo, é aquela coisa do nossa, eu quero. Fé é, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não vou nem me preocupar. Eu tô aqui tranquila. Lembra quando os discípulos e Jesus estavam no barco e veio a tempestade e os discípulos foram acordar Jesus por causa da tempestade? Jesus falando, por que vocês estão me acordando? Jesus tinha fé. Ele tinha certeza que nada aconteceria a ele. Aquilo é fé. Entendeu? E pensamento positivo seria assim,
os discípulos, vamos lá, vamos supor que tivesse um discípulo assim, eu sei que vai dar tudo certo, eu sei, mas eu não consigo dormir. Isso é pensamento positivo. Jesus tinha fé. Fé é descansar, é não andar ansioso. Eu sei que é difícil, mas isso é fé. Fé não é um desejo, como eu falei, não é um sentimento, não é se permitir que as sensações físicas atrapalhem as suas convicções. A fé, ela vem de Deus. E como que você adquire fé? E como você faz para que essa fé aumente? Isso você vai saber no meu próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo para entender o que é fé. A fé não nega fatos. Eu não estou dizendo que eu neguei em algum momento que eu estava doente. Eu não estou negando os acontecimentos. Eu sei exatamente o que está acontecendo, mas mesmo sabendo o que está acontecendo, a minha convicção é maior que os fatos. É isso que eu quero que vocês entendam. E a fé, ela não é burra. Sei que isso levanta muitas discussões, né? Mas isso é uma coisa cega e tal. Não, não é. Eu posso afirmar, eu sou uma pessoa intelectualmente capaz, eu sou aberta a pensamento, eu não vivo dentro de uma caixinha. A fé, ela pode muitas coisas, eu sou a prova viva disso. É essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o seu like aí para eu saber que você gostou e para eu continuar fazendo vídeos assim para vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de acessar o meu blog, catarinaaragon.com.br, as minhas outras redes sociais como Instagram, Snapchat, Twitter, que são todas Catarina Aragon. Até o próximo vídeo.